Ao final da última Era do Gelo, a Bretanha formava o canto a noroeste de um continente gelado. Modificações climáticas expuseram uma vasta plataforma continental para os humanos habitarem. A subida das águas gradualmente inundou as terras mais baixas deste local chamado Doggerland. Há cerca de 8.200 anos atrás, uma catastrófica liberação de água de um lago glacial da América do Norte e um tsunami causado por um deslizamento de terra submarino vindo do lado da Noruega inundou essa região. E o que vemos hoje é só o que sobrou de Doggerland. Isso inclui toda a costa da França, da Inglaterra, da Irlanda, enfim, de toda a Grã-Bretanha e mais boa parte do Mar do Norte. A Inglaterra estava unida, a França não havia Canal da Mancha, tudo estava conectado naquela região da Europa. Então, temos uma terra que teria submergido, encoberta pelas águas há 8.200 anos atrás. Voltando um pouco mais no tempo, há cerca de 11.000 anos atrás, é quando Platão disse que Atlântida, o misterioso continente, também havia sido engolido pelas águas do oceano. Um detalhe interessante é que a paisagem de Doggerland teria sido uma pastagem fresca e seca, habitada por uma grande diversidade de megafauna, incluindo mamutes, bem como por humanos, da chamada Idade da Pedra. E você já tinha ouvido falar que a Inglaterra e o Reino Unido já estiveram unidos por terra com toda a Europa, incluindo a Escandinávia dos países nórdicos? Comenta aí. Isso certamente traz uma luz à questão da expansão dos antigos habitantes de Hiperbórea. Este vídeo que vamos ver agora é uma colaboração do Paulo, que é aluno do Instituto Licentia de Educação e colaborador com este trabalho. Ele encontrou um vídeo e nesse vídeo nós temos uma mulher que encontrou um livro antigo do século XIX e começa a contar algumas coisas que estão neste livro. Observe atentamente. E porque acredito firmemente na fraude da linha do tempo, procuro ativamente livros que sejam anteriores ao século XIX. Agora, na minha opinião, acho que fomos doutrinados desde meados de 1800. Então, sempre que vou a uma livraria, há uma livraria aqui na minha cidade, e fico sentado lá por pelo menos 1 hora e folheio cada livro antigo. E eles constantemente recebem novos todas as semanas. Mas me deparei com este. E os direitos autorais originais, estão em 1877. Então isso é o mais próximo de 1850 que consegui chegar em muito tempo. Passei umas 3, talvez 4 horas ontem, apenas folheando este livro e lendo esta enciclopédia com uma infinidade de conhecimentos do final do século XIX. Ontem à noite li coisas sobre gigantes que foram encontrados e como foram enterrados e quanto pesavam os ossos. Eles pesavam cerca de 300 quilos. Também li que os elefantes viveram até os 400 anos e os cisnes viveram até os 200 anos. É simplesmente o livro mais fascinante que já coloquei em minhas mãos. Há informações aqui sobre coisas egípcias que foram encontradas no Rio Colorado, no Grand Canyon, e diferentes descobertas dessas pessoas que lançaram uma pedra de uma colina e abriram uma caverna nesta montanha em Utah. E era como um local antigo com múmias e estátuas de todos os tipos de animais. E todas essas são coleções de diários e coisas sobre as quais pessoas com grandes notas históricas e riquezas falaram e compartilharam. E espero que sua mente esteja tão impressionada quanto eu, porque esta é a descoberta mais incrível que já tive na minha vida e não consigo encontrar nada sobre este livro. Então acompanhe, aproveite a viagem. E o Paulo, que enviou esse vídeo anterior, parece que estava inspirado no grupo de alunos do Instituto Licentia, pois ele se lembrou do Palácio Farnese, localizado a cerca de 50 quilômetros de Roma e que foi construído por volta de 1530. Em uma das decorações dos salões pintados, além de magníficos afrescos, temos um mapa detalhado do mundo, que foi concluído por volta de 1575. O mapa é incrivelmente detalhado,
com leitos de rios, cidades, portos e pontos de interesse. Localizada entre os afrescos da suíte contemplativa de inverno está a famosa Sala do Mapa Mundial, ou Sala del Mapa Mondo, exibindo todo o mundo conhecido como era até 1574, quando os afrescos foram concluídos. Acima, a abóbada, com afrescos, representa as esferas celestes e as constelações do zodíaco, mas o que chama a atenção é o retrato do continente antártico. Sim, a Antártida também aparece verde, repleta de vegetação e mapeada, até certo ponto, conforme os cartógrafos a descreviam. Não era um continente de gelo. Por quê? Você tem ideia de como responder a essa pergunta? Acontece que, após a morte do grande cartógrafo Gerardus Mercator, em 1594, coube ao seu filho Humboldt publicar a última das 3 partes que formaram o seu famoso atlas, o Atlantis Pars Altera. O atlas foi finalizado com vários mapas gravados por descendentes de Gerardus, o criador da projeção Mercator. Curiosamente, vemos também uma Antártida imensa, e não apenas isso, completamente verde. A propósito, Gerardus Mercator também foi quem fez aquela mítica projeção do Polo Norte, retratando o Monte Meru no centro e as 4 ilhas ao seu redor, baseado nos mitos do norte de Hiperbórea. Realmente, os mapas antigos parecem indicar uma configuração completamente diferente, tanto no sul quanto no norte da Terra. E a Terra Australis, ou Terra do Sul, como era conhecida, a Antártida, nesses mapas antigos, costumava ser representada dessa forma, muito maior e com terras verdes, assim como o norte. Este outro mapa, publicado também no século XVI, provavelmente feito na segunda metade dos anos 1500, mostra uma representação da Antártida com habitantes nativos cortando lenha. E se essa terra não era conhecida nessa época, como explicar a detalhada costa que foi mapeada e por que os cartógrafos fizeram questão de representar navios alcançando essas terras? Essa resposta eu deixo para você, se é que podemos encontrá-la. Não esquece de deixar aquele like no vídeo, verifique sua inscrição, se não tiver inscrito, aproveite para se inscrever agora mesmo aqui no canal Além da Nuvem e ative o sino para ser notificado sempre que lançarmos um novo vídeo aqui no canal. Eu convido você a descobrir os segredos deste mundo estudando no único lugar da internet que você realmente vai encontrar as respostas que tanto quer: o Instituto Licentia de Educação. E hoje nós vamos ver uma formação inédita na internet, uma formação que foi descoberta lá no sudoeste dos Estados Unidos, em uma região que nós já vimos algumas vezes aqui no Além da Nuvem, mas são formações novas e interessantíssimas. Eu quero agradecer ao meu amigo Flávio, que é colaborador aqui do canal Além da Nuvem também, e me enviou essas imagens que a gente vai ver e vai analisar hoje. Inclusive, uma pessoa foi até lá e fez imagens fantásticas, que com certeza podem colaborar aí para reescrever os livros de história daquela região. Vamos lá! Ruínas titânicas, aqui no Além da Nuvem. Um canal norte-americano chamado The POV Channel encontrou uma formação muito intrigante aqui no Google Earth, que lhe chamou bastante atenção. Como você pode ver aqui, formas misteriosamente retas, ângulos retos, sendo vistos dessa maneira, com essas imagens que estamos observando aqui.
A questão é, ele foi até o local. Na verdade, ele é um explorador, aventureiro que gosta de formações rochosas misteriosas. Da mesma maneira que nós gostamos de formações rochosas misteriosas aqui no Além da Nuvem. E olha só que interessante. Ele encontrou muita coisa intrigante nesse local. Desde paredões a blocos que se assemelham a paralelepípedos, porém que tem aí mais de 40 metros, até 40 metros alguns deles. O local, na verdade, ele fica de frente para o Monument Valley, que é essa região do sudoeste norte-americano que nós já mostramos que tem essas estruturas que se assemelham a grandes monumentos. Essa formação específica, ela chamou a atenção por ter esse aspecto de zigue-zague. Veja agora nessa imagem superior novamente, que vemos que parece ser uma estrutura em zigue-zague. E por que existe essa estrutura? Porque existem centenas, talvez milhares de cubos que estão colocados e posicionados ali, que são estruturas simplesmente gigantes em forma de cubos perfeitos. Em alguns locais até falta um dos tijolos gigantescos, vamos colocar dessa forma, o paralelepípedos gigantes, o que foi capaz de provocar essa desertificação no local, nisso que parece ser uma espécie de muralha muito antiga. Formações rochosas peculiares, rochas com aspecto de derretimento e outras coisas que lhe chamaram bastante atenção, além de pinturas rupestres muito antigas no local. Essa é uma região que a gente já viu aqui no canal Além da Nuvem, que tem formações impressionantes, mas essas aqui chamam a atenção de uma maneira muito intrigante. Agora eu quero mostrar essa outra formação aqui que vai aparecer. Dá só uma olhada agora nessa formação especificamente. Olha essa estrutura. Perfeitamente plana, reta, como se tivesse sido construída com alguma finalidade, uma espécie de plataforma. Observe. Aqui os blocos perfeitos. O que chama atenção aqui é algo que a gente já tem falado aqui no Além da Nuvem, né? Que de fato a América pode ser o verdadeiro velho mundo, o verdadeiro velho continente, porque são estruturas antiquíssimas, muito mais antigas que as pirâmides do Egito, aparentemente, até pelo grau de deterioração, pelo tamanho, a menos que um grande evento cataclísmico como uma guerra, uma explosão, um meteoro tenham ocorrido nesse local. Guerra com altíssimas tecnologias, evidentemente, conforme os mitos e tradições afirmam. E aqui nesse ponto agora a gente vai começar a ver algumas estruturas realmente impressionantes. Restos de construção, de aparência ruiniforme. E aqui a gente tem esses blocos gigantescos. Perceba. Olha o tamanho e a perfeição. Esses são estruturas em forma de cubo, verticais, e caminhando por entre as rochas vai ser possível chegar naquelas imagens. Essas imagens que são aquelas que tornam a vista de cima pelo Google Earth em formações zigue-zague que nós vimos no começo desse vídeo. Olha o tamanho dessas pedras cortadas perfeitamente lá no meio dos Estados Unidos. Vamos ver o tamanho dessas formações, a precisão dos cortes. Aqui, por exemplo, parece que falta um dos blocos. No meio de uma estrutura gigantesca tem um retângulo perfeito onde está faltando um desses blocos. Será que seria possível remover uma estrutura desse tamanho nesse local? Hoje não seria, se fosse com as tecnologias atuais. Perceba a perfeição dos cortes. É realmente difícil afirmar que isso seja
algo totalmente natural que ficou dessa forma. A gente pode apelar às explicações geológicas, mas realmente quando você vê o resumo da obra, você vê todas as formações como estamos vendo aqui agora, perceba, fica difícil, né, pessoal? Fica muito difícil dizer que isso é natural. Olha isso. Eu estou me tirando da frente aqui enquanto eu vou passando as imagens para tentar liberar os pontos principais. Evidentemente que houve uma interação aqui de alguma civilização com alguma tecnologia. Isso fica bem evidente. Observe. São blocos muito grandes, cortes muito perfeitos, de tamanhos absurdos, que não teria muito sentido de ser feito, ou de ter sido feito, por pessoas de estatura mediana, pessoas com a nossa altura. Uma civilização para fazer isso tinha que ser realmente monumental, realmente titânica, ou ter alguma tecnologia específica. Qual é a sua opinião a respeito? Deixa aí nos comentários. Comenta aí se você acredita que isso foi feito pelos indígenas da América do Norte, se foi feito por alguma população de gigantes, quem sabe, dos antigos deuses, como eram chamados, de extraterrestres. Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários pra gente saber, ok? Agora eu vou passando aqui algumas imagens que me chamaram mais a atenção, né? Alguns frames, algumas capturas que me chamaram mais a atenção, que se destacaram, né? Conforme a gente pode ver aqui. São realmente impressionantes. Alguém ousa dizer que são meras formações naturais? E esse bloco aqui faltando? Perfeitamente, como a gente pode ver, em meio a outros blocos. Olha isso. Olha como a parede é lisa, perfeita. Existem técnicas de se cortar o granito, né, que são utilizadas ainda, que podem tirar grandes blocos de fato, que são técnicas mais primitivas. Porém, aqui a gente vê um conjunto muito grande dessas estruturas e encaixadas, né, perfeitamente. A gente vê imagens que parecem corresponder a estruturas planejadas. Observe essa imagem. Deixa eu sair da frente aqui. Olha só. Essa outra aqui vista de cima. Perfeitas imagens, muito boas as imagens captadas aí pelo canal POV, né, o POV Channel. Sensacionais. Que foi até o local e conseguiu trazer aí para todos, né, que se interessam pelo assunto do mundo todo, esse conjunto de formações aqui simplesmente inexplicáveis. Aqui nós vemos o que parecem ser restos, né? Ruínas, pedras quebradas, caídas uma ao lado da outra. Vamos observando. Lembra até aquele estilo de aspecto de madeira petrificada, mas não é o caso, né? A gente vê que são realmente formações que vêm do solo, de rochas realmente, né? Que seguem um padrão que a gente só vê em construções, em obras. Essa imagem aqui é boa para a gente entender isso, né? Observe. Aqui, por exemplo, quando você olha aqui, ó, desse outro lado que eu estou apontando aqui, onde vai aparecer ali uma sequência de cubos que não estão caídos como esses de cima, né? Que a gente vê na parte superior da tela, ou acima de mim. Esses que estão desse lado aqui, observe. Aqui a gente tem a comparação, né, o que me parece ser a imagem de satélite com a imagem captada, feita pelo explorador que foi lá, assim que ele conseguiu filmar. Observe, é o mesmo local. Olha só isso. Olha como você estar presente te dá uma base muito melhor para você conseguir ver, né? Conseguir ver a formação e como ela se torna mais impressionante. Mais pedras cortadas, vãos sem pedras. Aqui também um aspecto muito de construção, né?
ruiniforme, né? Um aspecto de ruína. Observe. Parece uma ruína, né? Com os blocos ali que sobraram, caiu e ficou ali para quem quiser ver. Você vê a perfeição desses cortes. Alguma técnica foi utilizada de fato. Essas outras imagens também são muito boas, ó. A gente viu aqui agora uma formação isolada, essa daqui, e agora vamos ver as outras. Vamos passar. Olha a perfeição do corte. Ó, aqui a gente tem o que parece ser uma espécie de estrutura cortada de certa maneira, né? Como se fosse para fazer uma cobertura, algo assim, um telhado. Perceba. Aqui a gente vê, olha isso, olha esse corte e olha essa estrutura que se sobressai nesse ponto específico aqui. Olha só, perceba isso, o que que parece? Isso é algo que foi deixado para trás, parte de uma construção, pelo menos é o seu aspecto, não tem como negar o que parece ser. Olha o corte perfeito nessa pedra. E aqui, já numa visão mais ampla, distante, a formação em zigue-zague, os enormes cubos. É realmente incrível. E o mais incrível é que a gente nunca tinha visto isso. A gente só está vendo isso, na verdade, porque uma pessoa que quer filmar formações impressionantes, como essas que a gente sempre mostra aqui no canal Além da Nuvem, se dispôs a ir lá e explorar o local de perto. Do contrário, nós só teríamos imagens no Google Earth. E se você quer estudar conosco no Instituto Licentia de Educação e saber mais sobre esses conteúdos em cursos bem didáticos, aprofundados, participar de grupo de alunos, ter acesso a uma biblioteca que estuda tudo isso, então venha para o Instituto Licentia de Educação. Você já ouviu falar de centauros, esses equinominídeos presentes na mitologia do passado e supostamente em ossadas encontradas? Como assim? Bom, os cientistas que exumaram o esqueleto original do Equinominídeo aprilis, um centauro que teria sido encontrado perto de Volos, na Grécia, em 1980, relatam que descobriram mais de uma dúzia de novos indivíduos nos sedimentos expostos na costa, perto de Samsun, no norte da Turquia. Pelo menos é isso que você vai ler em alguns sites aí pela internet, porém existe uma outra versão que eu vou mostrar agora para você. Eu sou Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. Primeiramente, é importante citar que esse assunto dos centauros provém da criptozoologia, que se desenvolveu a partir de relatos mitológicos. Essa imagem é um afresco romano de Herculano, datada do século I depois de Cristo, e ela mostra o centauro Quiron, filho do titã Cronos, que acabou sendo abandonado e depois foi adotado por Apolo, ensinando o herói grego Aquiles a tocar o instrumento lira. Então, uma imagem muito antiga que retrata aspectos da mitologia grega. Mas será que esses seres realmente existiram? Bom, segundo Paul Tayson, arqueólogo do Museu Australiano em Sydney, e o antropólogo Christopher Chippendale, da Universidade de Cambridge, seres híbridos, incluindo centauros, provavelmente viviam lado a lado com os homens primitivos. Na Austrália e na África do Sul, os investigadores descobriram dezenas de pinturas rupestres que mostram animais com cabeças humanas e humanos com cabeças de animais que podem ter mais de 32 mil anos. Após um estudo de cerca de 5.000 pinturas rupestres, os pesquisadores sistematizaram a frequência e os tipos de teriântropos, ou seja, pessoas híbridas com animais. Eles chegaram à conclusão
de que os homens-animais realmente existiram em um passado remoto, e eles acreditam que os primitivos dificilmente conseguiriam desenhar algo que nunca viram. Os mitos da Grécia e Roma Antiga também nos falam sobre esses homens-animais, sendo os centauros os mais frequentes. São criaturas cujo torso humano se transforma em patas de cavalo ou de algum outro animal, como touro, burro, ovelha e até cabra. A palavra centauro é uma combinação de ken, que significa eu mato, e taurus, que significa touro. Eram vistos como caçadores de touros, ou matadores de touros. As lendas mais antigas dizem que os centauros desceram das montanhas gregas, onde não conseguiram manter relações amistosas com a população local. Por mais que alguns centauros adorassem beber vinho, eles facilmente ficavam furiosos e entravam em conflito com as pessoas. Especialista em mitologia e candidato às ciências históricas, Alexander Guriev diz que os homens-animais eram o resultado de sodomia e relações íntimas entre homens e animais, que eram típicas das épocas antigas. O especialista acrescenta que muitas pessoas acreditavam que descendiam de animais, como os tibetanos, que já acreditaram descender de macacos. Existem hindus que acreditavam que os cavalos eram seus antepassados e pessoas na Tailândia, que acreditaram que descendiam do cachorro. Algumas lendas antigas são realmente estranhas. Existe um antigo mito grego que diz que o grande conquistador Alexandre o Grande foi concebido após um contato com uma cobra, em uma história na qual Zeus, o patrono de todos os deuses e humanos, segundo a mitologia grega, se transformou com o objetivo de seduzir Olímpia, a filha do rei macedônio. Uma lenda diz que o estudioso grego Tales recomendou ao seu mestre, Periandro, não contratar pastores solteiros para não produzir mais centauros. O satírico romano Juvenalis escreveu que as mulheres romanas muitas vezes expunham as nádegas nuas para atrair burros para relações íntimas. No Egito, esses contatos já fizeram parte da cerimônia do culto da fertilidade. Antigamente, guerreiros levavam rebanhos de ovelhas ou cabras para cada batalha, e eles usavam os animais tanto para comer quanto para terem relações. Há evidências escritas que dizem que soldados italianos desertaram durante o cerco de Lyon pelos católicos em 1562 porque tinham ovelhas para contatos íntimos. Em outras palavras, permitir o contato de caráter sexual entre soldados e animais era considerado um mal até menor do que a relação com prostitutas. Estudiosos respeitáveis, como Paracelso, Cardano e o famoso contador do século XVI, Fortunio Licetti, registraram diversas vezes o nascimento de híbridos, filhos de animais nascidos de humanos e filhos de humanos nascidos de animais. Suas notas mencionam cavalos, elefantes, cães e até leões. Alexander Guriev diz que, até algum tempo atrás, a ciência não reconhecia a possibilidade do cruzamento entre humanos e animais, mas recentemente, fontes científicas confiáveis publicaram resultados de experimentos genéticos, onde os pesquisadores obtiveram quimeras em tubos de ensaio, germes contendo partes de células humanas e parte de células animais. Do ponto de vista genético, a diferença entre humanos e animais é de apenas alguns poucos %. Não está descartado que mutações espontâneas possam ocorrer em casos raros, e o cruzamento natural também poderia ser possível. Será que humanos com tais mutações viveram em outras épocas? O famoso anatomista dinamarquês Thomas Bartholin escreveu que viu uma mulher que teve um bebê com cabeça de gato após copular com um gato. Os livros de medicina dos séculos 19 e 20 descrevem casos de nascimento de animais humanos. No final do século passado, alguns investigadores britânicos escreveram sobre mulheres que viviam com gorilas. E as crianças nascidas como resultado de tais contatos
Podiam até fazer trabalhos domésticos fáceis e falar. Infelizmente, os pesquisadores não tiveram a chance de ver essas criaturas porque os híbridos ficaram gravemente doentes e fugiram para a selva. Alexander Guriev diz que os pesquisadores não têm esqueletos inteiros de centauros, mas sim muitas partes superiores do esqueleto dessas criaturas. O assunto fascinante, que faz parte da criptozoologia, também foi abordado por Alexander Koltipin, geólogo russo, que também estuda mitologia comparada, e escreveu um livro intitulado Terra antes do Dilúvio, o mundo da magia e dos lobisomens, que traz uma outra linha, essa relacionada à magia e não ao contato direto íntimo de relação entre homem e animal como a causa do surgimento de criaturas híbridas sobre a face da Terra. Mas e esses esqueletos de centauro que nós vimos aqui nesse vídeo? Será que eles são verdade ou será que são uma falsificação? Infelizmente, a história por trás desses esqueletos é um tanto quanto nebulosa. É possível encontrar na internet esta foto que vimos, junto com este anúncio. Um dos 3 túmulos de centauros descobertos em 1980 pela Sociedade Arqueológica de Argos Oréstico, 8 quilômetros a nordeste de Volos, Grécia. Os esqueletos de fato existem e estão expostos, e foram exibidos pela primeira vez em 1980, no Madison Art Center em Wisconsin, Estados Unidos. Os ossos humanos são reais assim como os ossos dos cavalos, mas eles foram unidos e encenados por um cara chamado Bill Wailers, de acordo com a pesquisadora e escritora de ciência forense Dolly Stolze, do site de antropologia forense Strange Remains, que vemos aqui o original. É dito que em 1980, Bill Wailers, artista e professor de biologia na Universidade de Wisconsin, Oshkosh, construiu os restos do esqueleto do centauro de Volos a partir de ossos humanos reais e de um pônei Shetland. Os ossos humanos que Wailers usou eram de um espécime anatômico, um esqueleto humano da Índia, do Departamento de Biologia de sua universidade, e os ossos humanos e de pônei foram manchados de chá para lhes dar uma cor uniforme e parecerem autênticos. De acordo com Lyons, a exposição foi concebida para encorajar os alunos a confiar nas suas capacidades de pensamento crítico e a não aceitar tudo como fato, por mais crível que pareça ou soe, mesmo vindo de uma fonte confiável, como uma exposição universitária. Em outras palavras, foi uma peça muito bem pregada, pelo menos é isso que nós temos como versão final sobre este assunto, dos supostos esqueletos de centauros escavados de Volos, que existem desde 1980. E você, o que pensa desse assunto? Deixe a sua opinião nos comentários. Você acredita em criaturas híbridas de humanos com animais? Você acredita que já existiram centauros sobre a face da Terra? Comenta aí, que nós queremos saber a sua opinião. Deixe também seu like no vídeo, que é muito importante para nós. E ative o sino para ser notificado sempre que lançarmos um novo vídeo aqui no Além da Nuvem. Caso não esteja inscrito ainda, se inscreva agora mesmo. Se você deseja se aprofundar no conhecimento desse assunto aqui e de muitos outros, vem agora mesmo para o Instituto Licentia de Educação. Aqui eu deixo mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você poder assistir também. Divulgue o canal Além da Nuvem nas suas redes sociais, porque a verdade importa.